Olá, turminha do 7º ano. Aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, que vai ser sobre múltiplos e divisores. Nós estaremos utilizando como material de apoio o livro Araribá mais Matemática do 7º ano. Se você tem este livro, coloque na página 12 e acompanhe esta videoaula juntamente comigo. Então vamos lá. Dentro desse tema, nós iremos aprender sobre divisibilidade, quais são os critérios de divisibilidade, também vamos aprender quais são os múltiplos e quais são os divisores de um número natural. Então, observe a situação a seguir. Karina, veja só, Karina é voluntária em uma associação e vai distribuir kits de livros infantis a crianças carentes. Ela arrecadou 624 livros e quer, turminha, montar kits com 4, com 5 ou com 6 livros, de modo que todos os kits tenham a mesma quantidade e não sobrem nenhum livro. Como ela pode montar os kits? Já pensou, turminha, a situação que ela está se colocando? Ela quer montar esses kits, no entanto, não podem sobrar, como diz aqui, né? Não podem sobrar nenhum livro. Então, para responder a essa questão, vamos analisar 3 divisões. Você já aprendeu divisão? Então, vamos analisar aqui juntamente comigo. Veja que na divisão do número de livros que ela arrecadou pela quantidade de kits, ou seja, para montar kits com 4 livros, observe que essa divisão é igual a 156 kits com 4 livros. O que eu quero dizer, turminha, é o seguinte: se nós pegarmos o número 624, dividindo ele por 4, nós vamos obter 156 e resto 0. Isto quer dizer que 624 é um número divisível por 4, ou que 624 é um número que é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, então ele é divisível por 4. Veja também nesta divisão do número de livros, ok? Formado com kits de 5 livros. Veja que 624 dividido para 5 é igual a 124. Então, nessa divisão, observe que resta ainda 4 livros. Então, veja que nesta divisão a conta não é exata, porque o resto é 4. Então, dá para ela montar 124 kits com 5 livros em cada kit e ainda resta 4 livros. Já na divisão do número 624 por 6, veja que a divisão é igual a 104 kits e não resta nenhum livro. E que conclusão nós podemos chegar, professor? Então, logo de início, turminha, veja só, a que conclusão nós podemos chegar? Nós podemos chegar à seguinte conclusão, que 624 é divisível por 6. Por quê, professor? Porque o resto é 0. Então, na divisibilidade, um número é divisível por outro quando o resto é 0. Veja que aqui também nós podemos ter uma conclusão, que o número 624, ele não é divisível por 5, porque o resto é 4. Já na divisão do número 624 por 4, nós chegamos à conclusão que este número ele é divisível por 4, porque o resto é 0. Então, anote essa informação no seu caderno. Um número ele é divisível por outro quando o resto é 0. Anotou?
Então coloca aí, divisibilidade. Um número ele é divisível por outro quando o resto é zero. Vamos continuar aqui nesta situação que nos proporam. Se Karina montar kits com 4 livros, será possível distribuir 156 kits. Então tá aqui, ó. Se Karina montar kits com 4 livros em cada kit, será possível distribuir 156 kits. Vamos continuar a leitura. E não sobrarão livros. Então, se montar kits com 5 livros, será possível distribuir 124 kits, mas sobrarão 4 livros. E se montar kit com 6 livros, será possível distribuir 104 kits e não sobrarão livros. Portanto, ela deve montar kits com 4 ou kits com 6 livros, pois as divisões de 624, as divisões de 624 por 4 e por 6 tem resto zero. Veja que a divisão por 5 não tem resto zero. Então, o problema pede o seguinte: como ela pode montar os kits? O problema diz que ela arrecadou 624 livros e quer montar kits com 4, com 5 ou com 6, de modo que todos os kits tenham a mesma quantidade e não sobrem nenhum livro. Não será possível ela montar kits com essa quantidade porque sobram 4 livros. Então, ela vai montar kits com essa quantidade, aqui 4, ou com essa quantidade 6, porque não restará nenhum livro. Então, veja só, turminha. A que conclusão nós podemos chegar? Eu estava lendo aí, a imagem não ficou legal, mas agora você vai ver. Então veja aí. Olha só. Quando o resto de uma divisão é zero, a divisão é exata. Como eu falei para vocês. Quando o resto de uma divisão é zero, a divisão é exata. Anote essa informação no seu caderno, que ela é muito, turminha, muito importante essa informação. Quando o resto de uma divisão é zero, isso quer dizer que essa divisão ela é exata. Então, quando o número A é divisível por um número natural B diferente de zero, quando a divisão de A por B é exata, ok? Nesse caso, também dizemos que o número A ele é múltiplo de B, ou ainda que B é divisor de A. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo para você entender essa informação. O que o autor está dizendo é o seguinte, veja só, quando o número A é divisível por um número B diferente de zero, então, quando esse número A, ok, quando a divisão de A por B é exata, ou seja, quando o resto é zero, nesse caso, nós dizemos que o número A aqui, ele é múltiplo de B, ou ainda que B é divisor de A. Então, vamos lá para os miúdos. Vamos aqui para os miúdos. Veja só comigo, vou dar um exemplo aqui, vou fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só. Quando o número A, ok, é divisível por B, quando essa que B diferente de zero, quando o resto dessa divisão é zero, o que que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o número A, ok, melhor aqui, número A. Nós podemos dizer que o número A, ele é múltiplo de B, ou que B
é divisor de A. Então, entenda, quando esse número aqui, um número qualquer, A, não é o número A, não é a letra A, turminha, que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um número qualquer. Quando um número qualquer é divisível por outro número, ou seja, quando o resto dessa divisão é zero, ok? Nós podemos dizer que esse número, ele é múltiplo desse número aqui, múltiplo, ok? Ou que esse número é divisor deste número aqui. Então, veja comigo. Vamos para uma situação bem simples aqui. A pergunta é, o número 8 é múltiplo de 2? Para isso, a divisão de 8 por 2 deve ser exata. 8 dá para separar em quantos grupos de 2? 4. E não resta, ou melhor, resto 0. Então, nesse tipo de divisão aqui, o que nós podemos dizer? Que o número 8, ele é múltiplo de 2. O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que entre os múltiplos de 2, aqueles que nós contamos de 2 em 2, a partir do 0, turminha, de 2 em 2, a partir do 0, veja que o número 8, ele está incluso entre os múltiplos de 2. Tranquilo, turminha? Ao mesmo tempo que nós podemos dizer que 8, ele é 8 é múltiplo de 2, nós também podemos dizer que 4, olha só, que o número 4, ele é um divisor entre os divisores de 8. Que 4, ele é um divisor de 8, ok? Quando isso acontece. É isso que o autor, ele está nos dizendo, ok, turminha? Então vamos aqui, continuar aqui com o assunto múltiplos e divisores de um número natural. Então, conhecendo o conceito de múltiplo e divisor, como eu acabei de explicar para vocês, podemos obter a sequência dos múltiplos de um número natural ou encontrar seus divisores. Então, entenda, conhecendo o conceito de múltiplo e divisor, podemos obter a sequência dos múltiplos de um número natural ou encontrar seus divisores. Vou dar um exemplo aqui, turminha. Vou dar um exemplo aqui para você entender aqui o assunto. Fique ligado, estou organizando aqui para nós continuarmos o nosso assunto. Então vamos lá. Como exemplo, vamos considerar o número 12. Ao multiplicar esse número por qualquer número natural, obteremos um múltiplo de 12, pois a divisão do produto por 12 será exata. Então vamos aqui aprender, turminha, como obter os múltiplos de 12. Então vamos lá. Os múltiplos de 12, turminha, como é que se obtém? Vamos levar em consideração o que o autor ele está nos propondo. Quando nós multiplicamos esse número por qualquer número natural, obteremos o quê? Um múltiplo de 12. Então, para obter a sequência dos múltiplos de 12, nós vamos multiplicar o número 12 pela sequência dos números naturais. E a sequência dos números naturais, veja comigo, ok? É a sequência dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, turminha. E assim por diante. Então vamos lá, obter a sequência dos múltiplos de 12. Então, se o autor lhe propor na atividade para obter a sequência dos múltiplos de 12, faça o que eu estou fazendo aqui no exemplo. Então, nós temos 12 vezes o 0 é 0, 12 vezes o 1 é 12, 12 vezes o 2 é igual a 24, 12 vezes o 3 é igual
a 36. 12 vezes o 4 é igual a 48 e assim por diante. 12 vezes o 5 é igual a 60 e assim por diante. Então, veja que os múltiplos de 12, turminha, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim por diante. São os números que nós contamos a partir do zero, de 12 em 12. Então, aqui, nós obtemos assim os múltiplos de 12. Tranquilo, turminha? Vamos dar sequência aqui à nossa aula. Assim, o autor nos diz, turminha, que assim, olha só, assim, a sequência desses produtos é a sequência dos múltiplos naturais de 12, que nós temos aqui, olha só. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, ou melhor, 72, e assim por diante, reticência. Então, olha só, turminha, note que a sequência começa pelo zero. Toda a sequência dos múltiplos de um número, ele começa pelo zero. E que o padrão é sempre adicionar 12, dependendo do número. Se você quer obter os números, se você quer obter os múltiplos de 10, você vai começar pelo zero e adicionar 10. Então, 0, aí adiciona 10, 10, adiciona 10, 20, adiciona 10, 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Então, da mesma forma, podemos obter a sequência dos múltiplos de qualquer número natural. Já para encontrar todos os divisores de 12, é necessário verificar os números naturais diferentes de zero, pelos quais 12 é divisor. E eu quero aproveitar aqui o momento, turminha, para a gente já encerrar nossa aula, que estamos encerrando. Eu vou mostrar para vocês como é que se obtém a sequência dos divisores de 12, usando um método bem prático e bem rápido. Então vamos lá, vamos determinar aqui os divisores de 12. Primeiramente, turminha, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fatoração do número 12 pelos fatores primos. Então vamos lá, 12 é divisível por 2, que é igual a 6, que é divisível por 2, que é igual a 3, que é divisível por 3, que é igual a 1. Então, quando você chega aqui no número 1, a fatoração, ela encerrou. Não esqueça, chegou no número 1, pronto, encerrou. Agora nós vamos, veja a técnica que nós vamos utilizar para obter os divisores de 12. Você vai traçar mais uma linha aqui vertical, tranquilo? Olha aqui. Vai acrescentar o 1 aqui, porque o 1 ele é divisor de todos os números naturais. E agora você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar a linha do 2 aqui. 2 vezes o 1 é quanto? É 2. Muito bem. Agora você vai multiplicar a linha do continha de vezes, tá, turminha? Vamos multiplicar a linha do outro 2 aqui, olha, do outro fator que é 2. Aí você faz assim, ó. 2 vezes o 1 é 2, então nós já temos o 2 aqui, não precisa repetir. Agora, 2 vezes o 2 é 4, ok, turminha? E agora você vai multiplicar, entenda, agora o 3 por estes números que estão aqui, ó. Vou multiplicar por esses números que estão aqui, ó. 3 vezes o 1 é 3, 3 vezes o 2 é 6, 3 vezes o 4 é 12. Professor, e quais são os divisores de 12? É o 1, ok? Ó, turminha, o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. Na sequência, fica assim, ó. 1, 2, aqui, ó. 1, 2, 3, ok? 3, 4, 6 e 12.
Então eu mostrei nessa videoaula para vocês como obter os múltiplos de um número natural e os divisores de um número natural. É isso aí, turminha do 7º ano, ok? Fique ligado, assista, revisa a videoaula e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.